Ei, Jesus, abra sua Bíblia comigo. Glória a Deus. Glória a Deus. Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5, nós vamos ler a partir do versículo 2. Romanos capítulo 5, a partir do versículo 2. Glória a Deus. Romanos 5, 2 diz assim: pelo qual também, você trouxe sua Bíblia? Ok. Pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na presença da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos. Glória a Deus. Faz um favor para mim. Feche a porta, por favor. Obrigado. Glória a Deus. Se tiver alguém nosso lá fora, pede para entrar. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência, a experiência, e a experiência, a esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração, pelo Espírito Santo que nos foi dado. Porque Cristo, estando ainda nós fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores, logo muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não somente isso, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos reconciliação. Diga amém. Glória a Deus. Nós estávamos falando 2 semanas atrás, na verdade na semana passada nós tivemos uma palavra maravilhosa aqui pelo pastor Pibari, algo maravilhoso da parte de Deus, que nos falou sobre o reino de Deus, que não é comida nem bebida, mas é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. E tivemos uma palavra maravilhosa, Deus usou muito o servo de Deus, e eu agradeço a Deus pela vida dele. Mas vamos dar continuação hoje à palavra que nós começamos algumas semanas atrás. Na semana passada nós falamos sobre Romanos capítulo 3, versículo 24 e 25, que falando que fomos justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que é em Cristo Jesus, o qual propôs por propiciação ou expiação pela fé no seu sangue, para demonstrar que não somente ele era justo, mas também que ele foi justificador daqueles que creem em Jesus. Em outras palavras, nós falamos e colocamos aqui uma analogia com um tribunal, mostrando que pela lei que ele mesmo tinha estabelecido, Deus agora, como nós éramos pecadores, precisava e requeria a nossa vida como pagamento da nossa dívida. Como nós tínhamos uma dívida com Deus, o requisito dessa dívida era vida, era sangue. E Deus precisava nos matar para quitar a dívida. Porém, para ele ser justo, ele precisava nos matar. Mas para que ele fosse o nosso justificador, ele precisou morrer por nós. E nós fomos justificados através da morte de Cristo na cruz do Calvário. Vimos que Deus decidiu nos tornar justos e nos reconciliou consigo mesmo. Outro texto base deste estudo está em 2 Coríntios capítulo 5, no versículo 18 e 19, que diz que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, mas lhe deu o ministério da reconciliação. Então, basicamente, eu quero que nós entendamos dessa maneira. Deus estava em Cristo, fazendo com que eu e você nascêssemos no mundo espiritual. Escute,
Quando nós nascemos neste mundo terreno, quem aqui teve participação no seu nascimento, levante a mão. Ninguém, glória a Deus. Se você levantasse a mão, eu ia ficar admirado. Ninguém participou no seu nascimento. Na verdade, seu pai e sua mãe se juntaram e você nasceu. Você não teve participação nenhuma neste reino terrestre. Quando você foi nascer num reino espiritual, igual está escrito em João capítulo 4, Jesus falando com Nicodemos, Jesus falou: olha, Nicodemos, é preciso você nascer de novo. Quando você vai nascer para o reino espiritual, você também não participa do seu nascimento. A Bíblia fala que Deus estava em Jesus Cristo, reconciliando o mundo consigo mesmo. Em nenhum momento você participou do seu nascimento espiritual. A única coisa que você fez foi aceitar a graça daquilo que eles já tinham feito. Você entendeu o que eu falei? Deus estava em Cristo reconciliando o mundo consigo mesmo. E agora nós entramos em Romanos capítulo 5. Depois de sermos reconciliados, depois de nós sermos justificados, qual será a nossa resposta para tudo isso? Pastor, eu fui justificado, eu sou justo perante Deus. Deus olha para mim agora e Ele não vê mais o Adaelton um pecador. Na verdade, Ele vê os meus pecados, mas Ele também vê que o preço já foi pago por Jesus. E agora, o que isso significa para mim, pastor? A lei foi satisfeita. E o que isso significa, pastor? O que agora eu posso fazer com a minha justificação? Então, Paulo começa a explicar a partir do capítulo 5, o que a justificação causou na nossa vida. Após nós sermos reconciliados com Deus, ele fala assim: pelo qual temos entrada a esta fé pela graça, ou pela fé a esta graça, melhor, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Agora ele fala assim: não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações. Paulo está falando de justificação. Paulo está falando que você não deve mais nada, que você não vai ser mais condenado, que o seu pecado foi pago por Cristo. E agora Paulo fala assim: uma das características daquele que é justificado é que ele se gloria nas tribulações. Sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a esperança, e a esperança a experiência, a experiência a esperança. Paulo diz: agora que nós somos justificados, nós nos gloriamos, nos alegramos, nós regozijamos nas tribulações. Em outras palavras, Paulo está falando, aquilo que antes tirava o seu descanso, aquilo que antes parecia que iria te matar, aquilo que parecia que iria atrapalhar a sua vida, agora Deus está dizendo, aquilo que parecia para você tribulação, agora se tornou em motivo de dar glórias a Deus. Isso é mudança de pensamento, mudança de mentalidade. O crente, quando é justificado, ele tem paz com Deus, e ele se gloria no meio dos problemas. Ele acha motivo, é o que nós pregamos sobre regozijar e dar graças a Deus. Ele agora, Paulo está falando, ele se gloria nas suas tribulações, porque ele sabe que as suas tribulações não se comparam com aquilo que Deus fez por ele na cruz do Calvário. Podem vir tempestades, podem se levantar as ondas, podem vir os ventos, mas eu vou dar glória no meio das minhas tribulações. Ah, Jesus. Essa é uma qualidade que está em extinção no meio da igreja. É uma qualidade, eu vou repetir, é uma qualidade em extinção no meio da igreja. Uma qualidade daquele que é justificado. Porque hoje a tendência é que nós, no meio das tribulações, murmuramos, reclamamos, falamos mal de Deus e perguntamos: Deus, por que isso está acontecendo? Deus, por que é tão difícil a vida aqui na América? Deus, por que o trabalho não está do jeito que eu queria? Por que a minha família não está? E Paulo está dizendo, você agora justificado, você entende que a sua justificação, ela é maior do que qualquer tribulação que você pode ou poderá enfrentar na sua vida. Uma qualidade extinta, Francisco. Até para nós pastores. Porque a tendência humana, hoje nós vivemos num mundo de pragmatismo. O que é isso?
Pragmatismo é aquilo que a lei que diz que tudo é rápido. Pragmatismo são as coisas acontecendo rapidamente. É a lei do fast food, é a lei da internet rápida. Você se lembra quando você tinha a internet dial-up? Quem lembra? Internet é aquela que fazia um barulhinho, fazia um barulhinho até conectar. Depois, para você abrir uma página, era mais 5 minutos. Vocês lembram disso? Eu me lembro que eu mandava mensagem para a Jennifer, na época que nós namorávamos. Eu mandava mensagem daí, ficava lá até mandar. Aí depois ela respondia, mais 10 minutos para responder. Eu falei, eu moro 5 minutos da casa dela. Era mais fácil ir lá falar com ela do que eu mandar mensagem. Mas o pragmatismo diz que eu nunca mais vou poder voltar ao nível de lentidão que eu estava antes. As coisas vão cada vez ficando mais rápido e mais tanto nas minhas mãos, que eu não quero mais voltar ao nível de lentidão que eu estava antes. É o pragmatismo. Se eu vou no McDonald's hoje e a linha do drive-thru demora um pouquinho, eu já falo, esse McDonald's aqui é muito ruim, não volto mais aqui, eu vou no outro. Vou no Burger King. Burger King é melhor. É o pragmatismo. O problema é que isso tem entrado na igreja. Porque Cristo nunca prometeu que Ele iria satisfazer os nossos desejos ou resolver os nossos problemas do dia para a noite. O que Ele prometeu é que no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Ele está dizendo, olha, eu venci o mundo por você, eu justifiquei você na cruz, eu paguei pelo seu pecado, agora tenha bom ânimo no meio da sua tribulação. Ei, Jesus, eu não sei o que você está enfrentando. Eu vou até sair um pouquinho da série hoje, porque Deus falou comigo algo diferente hoje. Eu não sei o que você está enfrentando. Eu não sei a tribulação que você vem passando. Eu não sei se é financeira, se é matrimonial. Eu não sei o que você está passando, mas eu quero dizer para você, glorie-se na sua tribulação, porque a sua tribulação não se compara com aquilo que Cristo fez na cruz por você. Glorie-se. O que é esse gloriar, pastor? Gloriar é dizer, a tribulação pode ser grande, mas o meu Deus é maior do que ela. Ei, aleluia! O que é esse gloriar, pastor? É dizer, tribulação, você está 10 anos lutando contra mim, mas até aqui eu tenho sobrevivido, e você não vai me matar, porque maior é o meu Deus. Aleluia! Glorie-se na sua tribulação, glorie-se na sua dificuldade. Crente, hoje nós temos que voltar a aprender a passar dificuldades. Pastor, você está falando de dificuldade nos Estados Unidos da América? Sim. Nós temos que aprender a passar dificuldades. Eu me lembro até hoje, irmão. Eu já falei isso aqui. Nós pegávamos a nossa Bíblia, nós andávamos mais ou menos, vou dizer, 2 quilômetros para ir para a igreja, Francisco. Podia chover. Podia ser o sol que fosse. Nós íamos andando para a igreja e louvando a Deus. Colocávamos a Bíblia assim embaixo do braço. Oh, Jesus. Nós pegávamos a Bíblia, colocava embaixo do braço e saía de casa louvando a Deus, eu e minha família. No meio do caminho vinham os irmãos que eram nossos vizinhos e se juntavam a nós e nós íamos todos louvando. Nós não tínhamos carro, nós não tínhamos dinheiro. Minha mãe ia com sandália de dedo, com chinelo para a igreja. Não tínhamos nada, pastor Eduardo. Mas uma coisa nós tínhamos, nós nos gloriávamos nas tribulações. Nós entendíamos que hoje pode estar difícil, mas amanhã pertence ao Senhor. Hoje pode estar difícil, mas o Senhor não nos abandona. E nós chegávamos na igreja louvando a Deus e bendizendo. E o nosso culto era um culto abençoado. Por quê? Porque nós não deixávamos os problemas tirar a alegria da nossa salvação. Hoje nós temos conforto, hoje nós temos tudo, mas qualquer probleminha tira a nossa alegria. Qualquer probleminha está tirando o nosso descanso. Paulo falou, crente justificado, ele se gloria na sua tribulação. É você olhar na cara do inimigo mesmo, irmão. Não é para ter medo do inimigo, não. Não é para ter medo do inimigo, ele é poderoso, mas Deus é mais poderoso ainda. É você olhar e falar, você tem lutado contra mim em depressão, você tem lutado contra mim em enfermidade, espinho na carne, prostituição, mas o meu Deus já me justificou e eu vou passar por cima disso. Aleluia! Ei, Jesus querido, eu não sei o que você tem enfrentado, mas essa tribulação não é para matar você. Quando vieram falar para Jesus, o seu amigo, aquele que você ama, morreu. Jesus falou, na verdade ele dorme, mas não se preocupe, essa enfermidade, ela não é para a morte, é para que o nome de Deus seja glorificado. Eu quero dizer para você, essa tribulação, Deus vai se glorificar na sua tribulação. Aleluia! Crente justificado.
Crente justificado, ele se gloria nas tribulações. Uma qualidade que nós não vemos hoje. O crente, quando entende o que Deus fez na cruz, através de Jesus, entende que foi justificado pelo sangue, através da graça, entende a grandeza do seu Deus, e sabe que no meio das tribulações, o seu Deus nunca o abandonará. Deus está no controle da igreja, irmãos. Deus está no controle da sua vida, meus irmãos. Ele está no controle da sua tribulação. A sua tribulação não aconteceu na sua vida sem o aval de Deus. Ela pode ter vindo pelo inimigo, mas foi pela permissão de Deus. Glorie-se na sua tribulação. Glorie-se na sua tribulação. O crente, quando é justificado, ele se gloria na sua tribulação, porque ele sabe. Olhe para o irmão que está do seu lado. Elizabeth, olhe para o Moisés e fale: ele sabe. Ele sabe, o crente sabe, ó, escute, preste bem atenção. Ele não suspeita, ele não imagina, ele sabe. O crente que é justificado sabe que todas as coisas, o quê? E daqueles que são chamados de acordo com o seu decreto ou segundo o seu propósito. O crente que é justificado, ele não apenas imagina, ele sabe. É por isso que ele se gloria na tribulação, porque ele sabe: eu não sei como vai terminar, eu não sei o que vai acontecer no meio do caminho, mas eu sei que todas as coisas cooperam para o meu bem, porque eu fui justificado por ele. Aleluia, ele sabe. Olha o que Paulo fala, nós vamos chegar lá ainda, Romanos 8, 28. Abra comigo, Romanos 8, 28. Passei um pouquinho. E sabemos. Ele não falou assim: olha, às vezes, talvez, algumas horas, mas nós sabemos que todas as coisas vão contribuir para o nosso bem. Esse saber, irmão, aqui quer dizer que na tribulação, no maior angústia da sua vida, no momento que você diz: eu vou morrer, eu não vou sair dessa, você tem que ir no fundo do seu espírito, lá no profundo da sua alma, saber que isso não vai te matar, isso vai ser para o bem da sua vida. É difícil? Aleluia! Nós precisamos aprender a enfrentar tribulações com a esperança que Ele já nos deu. Essa tribulação não é para te matar. Deus não ia te matar assim. Essa tribulação não é para te destruir, mas é para tornar você mais forte, para glorificar o nome de Deus na sua vida. A tribulação, ela vai produzir em você a paciência. Oh, olha o que fala, continuamos Romanos capítulo 5, versículo 3. Romanos capítulo 5, versículo 3. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência. A paciência para esperar o tempo de Deus. Não existe cristianismo pragmático. Não existe cristianismo pragmático. Não existe fórmula mágica. Não existe oração que você ora e tudo vai acontecer do jeitinho que você quer. Você precisa ter paciência para esperar o tempo de Deus. Paciência para crer que Deus está no controle de todas as coisas. Paciência para saber que mesmo que você não esteja entendendo, mesmo que você não saiba o que vai acontecer, mesmo que você não tenha dinheiro agora, mesmo que o carro está com o tanque vazio, mesmo que o aluguel já venceu, mesmo que o seu filho não lhe obedece, mesmo que o seu filho está usando droga, mesmo que o seu filho está fazendo isso ou aquilo, mesmo que o seu matrimônio está passando por problemas, paciência para entender que o nosso Deus não falha, Ele não atrasa, Ele não se precipita, Ele é soberano e Ele continua no controle da sua e da minha vida. Paciência para entender. Esperei com paciência no Senhor e Ele o quê? Ele o quê? Ele o quê? Eu esperei com paciência. Temos que aprender a esperar no Senhor com paciência. Deus usa as tribulações da nossa vida para produzir paciência em nós.
somos justificados para no meio da tribulação aprendermos a sermos pacientes. Aleluia. Paciência. Nós estamos vendo hoje muitos pais impacientes, muitos obreiros impacientes, muitos filhos que não têm mais paciência, pessoas que têm um pavio curto. Isso não é uma qualidade de quem já foi justificado. Prega mesmo, glória a Deus. Isso não é uma característica de quem já foi justificado. O justificado, ele passa pela tribulação para que produza paciência nele. Aleluia. Você quer ser justificado mesmo? Porque a paciência produz, continue lendo comigo. A paciência produz a experiência. Essa palavra experiência, se você voltar para o grego original, ela é melhor traduzida como caráter. Agora olha o que eu estou falando para você. E sabemos que nós temos que nos gloriar na tribulação, porque a tribulação vai produzir paciência em nós, para que nós sejamos crentes de caráter. Crentes que têm palavra, crentes que têm honra, crentes honestos, crentes que não voltam atrás na sua palavra, crentes que não murmuram, que não roubam, que não matam, crentes que honram a Deus nos seus negócios, crentes que não passam a perna em ninguém, crentes que têm caráter cristão neles. Isso é qualidade de justificado. É qualidade de ser justificado. A paciência produz experiência ou caráter. Uma pessoa que não tem paciência está mostrando que o seu caráter ainda não está totalmente formado. Fala Deus. Fala Deus. Toca-me com brasas do altar. Uma pessoa impaciente não tem o seu caráter totalmente formado. Não é que ele seja sem caráter ou mau caráter, mas o seu caráter ainda está sendo formado. Ainda não é um crente adulto, é um crente menino, bebê na fé. Porque o crente adulto, ele passa pela tribulação, recebe paciência para que o seu caráter seja forjado por Deus. Aleluia. Um caráter limitado. A paciência para esperar e crer em Deus em meio aos problemas e as dificuldades para criar em nós um caráter aprovado por Deus. Isso é uma qualidade, essas são qualidades de um crente justificado. Nós olhamos para a vida de José. José passou por várias tribulações. Se José não tivesse um caráter formado no final das suas tribulações, ele não teria a sabedoria e não teria o caráter para dizer para Faraó: olha Faraó, você vai passar por 7 anos de fome, 7 anos de fartura e 7 anos de fome, mas guarda 20% de tudo que você tem, de tudo que você conseguir durante os anos de fartura, para que você tenha mantimento durante os anos de fome. A prisão de José, ou melhor, a escravidão primeiro de José, foi o que colocou nele a paciência e o caráter, para que ele pudesse passar pela prisão. Mas espera aí, pastor, ele saiu de uma escravidão para a prisão, não melhorou muito, melhorou, irmãos, porque o seu caráter foi formado. Depois que ele saiu da escravidão, foi para a prisão, o seu caráter foi formado ainda mais, e a sua paciência ainda mais, até que Deus colocou ele como governador do Egito. Mas pastor, onde que ele foi provado? Foi quando ele encontrou os seus irmãos. Porque se José não tivesse sido trabalhado por Deus dentro do cativeiro, se ele não tivesse sido trabalhado por Deus na escravidão, se ele não tivesse sido trabalhado por Deus dentro da prisão, quando ele encontrasse os seus irmãos, ele mandaria todos os guardas matarem os seus irmãos ali onde eles estavam. Mas ele teve o seu caráter moldado pelo próprio Deus. E quando ele encontrou os seus irmãos, ele falou: olha, vocês intentaram para o mal, mas o meu Deus tornou tudo para o bem. Ele tinha o seu caráter já formado.
Eu olho para Davi. Já tinha sido prometido como rei de Israel, ungido como rei de Israel. Teve que passar por tribulações, Saul querendo matar Davi. Ele passou pelas tribulações para aprender a ter paciência, para esperar o tempo de Deus na vida dele, porque se ele tivesse tomado o reinado de Davi antes do tempo, o seu reinado seria um reinado falido. Ele teve a oportunidade de matar Saul por 2 vezes, lá na caverna, e ele falou: ai de mim se eu tocar no ungido de Deus. O seu caráter estava sendo formado, ele precisava ter paciência, formar o seu caráter, para depois Deus colocar ele no palácio. Agora eu quero dizer para você, igreja, eu não sei o que você tem enfrentado, mas Deus está treinando você, formando o seu caráter, porque Deus está preparando um outro nível para a sua vida. Pastor, eu estou passando por o maior problema da minha vida. Eu quero dizer, se glorie nas suas tribulações, levante as suas mãos, adore a Deus, louve a Ele, aprenda a ter paciência, deixe Deus formar o seu caráter, porque somente quando o seu caráter estiver formado, Deus vai te colocar no palácio. Aleluia! Mas Deus não vai fazer antes do tempo. Agora eu gosto muito. Oh, aleluia! Eu estava buscando hoje o original do grego. Esta palavra, usada para tribulação, ela literalmente significa colocar sob imensa pressão. Sabe quando você coloca imensa pressão? E colocar sob imensa pressão. Isso é o significado da tribulação. Sabe aquela pressão quando você não sabe o que fazer no outro dia? Sabe aquela pressão quando você parece que falta o ar, parece que falta o raciocínio, porque você não sabe, Deus, o que eu vou fazer? Eu vou morrer nesse problema, eu vou morrer nessa tribulação. É imensa pressão. Mas aí você sabe o que é o significado da palavra paciência? Segurar a pressão e sair vitorioso. Não. Francisco, você não entendeu, Francisco. Francisco, olha para mim. Não é que eu estou falando português, me escuta. É que às vezes o português, a pessoa não presta atenção, daí ela não ouve, não entende, entendeu? É por isso. Mas tribulação é colocar sob imensa pressão. Mas a paciência é você suportar a pressão e sair vitorioso. Você não vai morrer na sua tribulação. Deus vai dar para você um escape e você vai sair vitorioso. Aleluia! Às vezes o inimigo coloca na nossa mente: você não vai sair dessa, você não vai conseguir passar por cima, você não vai ser vitorioso, você não vai vencer. Mas eu vim aqui hoje para dizer para você, mesmo que você esteja passando por pressão, a pressão nunca vai conseguir vencer você, porque você vai se tornar forte sob a pressão e vai sair vitorioso. Eu estava lendo ontem sobre o diamante. Você sabe como um diamante é formado? O diamante é formado sob imensa pressão e imenso calor. Fala Deus. Enquanto ele não passa pela pressão extrema, enquanto ele não passa pelo calor extremo, aquele pedaço de carvão puro não se torna um diamante lá embaixo da terra. Eu quero dizer para você se tornar um diamante nas mãos de Deus, Ele primeiro tem que pressionar você, mas o intuito de Deus não é matar você, o intuito de Deus é tornar você um diamante nas suas mãos. Aleluia! Deus, aprenda uma coisa, Deus testa você para aprovar você para o outro nível. Satanás, ele tenta você para fazer você cair. Deus testa você para aprovar você. Aleluia! Glórias a Deus. Jesus. Através das tribulações, Deus prova o seu caráter. Estou terminando. E tudo isso produz esperança. Leia comigo, capítulo 5, versículo 4. A paciência, a experiência, o caráter. E o caráter, a esperança. A esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração, pelo Espírito Santo que nos foi dado.
Porque Cristo, oh aleluia, estando nós ainda fracos, morreu ao seu tempo pelos ímpios, porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer, mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Ele está falando: eu estou provando você, porque eu já passei por tudo por você, eu já morri por você quando você era pecador. A prova não é para te matar. Se eu fosse te matar, eu te matava quando você era pecador, mas eu morri por você enquanto você era pecador. Agora eu estou te provando para te aprovar, para que você entenda que um crente justificado, ele tem que ter um caráter ilibado, um caráter puro, um caráter de homem e mulher de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Mas Deus prova o seu amor para conosco. Estou falando do versículo 8 agora. Em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos salvos da ira. Sabe o que ele está dizendo aqui? Todos nós um dia vamos passar pelo juízo. Todos nós, fica de pé comigo, eu estou terminando. Todos nós um dia vamos passar pelo juízo. E ele está falando, mas o crente que aprendeu a passar pela tribulação, que aprendeu a passar com a tribulação e aprendeu a ter paciência e formou o seu caráter e agora tem a esperança de salvação em Cristo Jesus, ele pode ter certeza dentro do seu coração, lá na sua alma, pode ter certeza que ele não vai passar pela ira de Deus. Sabe o que Deus está dizendo aqui? Porque se nós, quando nós éramos inimigos, fomos reconciliados com Deus pela sua morte, muito mais agora, sendo filhos, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Deus quer fazer você ser alguém que um dia vai morar com Ele no céu. E as suas tribulações é apenas um preparo para um dia você chegar no céu e entender: Deus, eu te glorifiquei no meio das tribulações, eu passei por tudo aquilo te dando glória, e hoje eu te vejo face a face, e eu entendo que era apenas o teu plano perfeito para a minha vida. Ah, Deus. Ah, Jesus. A diferença é que uma vez justificados e em paz com Deus, o Espírito Santo vem morar dentro de você. E as tribulações que outrora te incomodavam, hoje apenas são o processo que você passa para se tornar uma joia nas mãos de Deus. Olha, eu quero terminar lendo 2 Coríntios capítulo 4, versículo 7. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 7 adiante, olha o que fala. Oh, Jesus. Coloca para mim, 2 Coríntios 7, 4. Diz assim: temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Continua. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossos corpos. E assim nós que vivemos estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossa carne mortal, de maneira que em nós opera a morte, mas em vós a vida. E temos, portanto, o mesmo espírito de fé, como está escrito: cri, por isso falei. Nós cremos, também por isso também falamos, sabendo que o que ressuscitou o Senhor Jesus nos ressuscitará também por Jesus e nos apresentará convosco, porque tudo isso é por amor de vós, para que a sua graça, multiplicada por meio de muitos, torne abundante a ação de graças para a glória de Deus. Por isso não desfalecemos, ainda que o nosso homem interior e exterior se corrompa, o interior contudo se renova de dia
em dia. Continua para mim o capítulo. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Continua, 18. Não atentando nós para as coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais, mas as que não se veem são eternas. Vai no capítulo 5 para nós terminarmos. 5:1, olha o que diz o 5:1, só para nós terminarmos. 5:1. Porque sabemos que se a nossa casa terrestre desse tabernáculo se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna nos céus. Você entendeu o que você leu agora? Ele está falando, você pode passar por tribulação, por dificuldade, por problema. Você pode passar pela pressão, a pressão da tribulação. Mas ele está falando, mesmo que isso seja até o final da sua vida, a nossa glória não será aqui, ela será no céu. Nós não vamos ser glorificados somente aqui, vamos para o céu. Mesmo que essa casa, mesmo que o meu corpo se acabe aqui nessa terra, eu tenho um edifício formado no céu. Não foi feito por mão de homens, mas me espera no céu. Ei, aleluia! Mas eu vou me gloriar nas minhas tribulações. As lutas não vão me parar, os problemas não vão me parar. Satanás vai ser envergonhado, porque eu vou me gloriar nas minhas tribulações. Eu vou ser paciente, o meu caráter vai ser forjado, e eu vou ter a esperança de um dia morar no céu com Ele para todo sempre. Ah, Jesus, ah, Jesus, fala, Deus. Fill me up. Fill me up, God. Fill me up, God. Fill me up. Deus, me enche tanto, me enche tanto. Me enche tanto, me enche tanto, me enche tanto, que a minha tribulação não vai parecer nada para mim. Me enche tanto, Senhor, que eu sinta tanto a Tua presença, que os meus problemas vão ficar como se fossem nada. Me enche tanto, Senhor, me mostra um pouquinho do céu, Senhor, me mostra um pouquinho de Ti, Senhor, porque os meus problemas não vão tirar a alegria da minha salvação. Nada vai tirar a alegria da minha salvação. Um dia Ele virá buscar a sua igreja até transbordar. Tessalonicenses fala assim: um dia Ele vai aparecer nas nuvens com alarido e com voz de arcanjo, e aqueles que estavam mortos ressuscitarão primeiro, e nós, os que estamos vivos, seremos transformados e nos encontraremos com Ele nas nuvens. Eu quero dizer para você, a tribulação pode durar um dia, mas ao amanhecer, o choro pode durar uma noite, mas ao amanhecer, um dia Ele voltará a buscar a sua igreja. Toda dificuldade, toda tribulação vai ter um fim. Um dia Ele virá buscar a sua igreja. Aleluia. Agora, eu não sei o que você está enfrentando. Eu estava hoje no meu escritório orando, e Deus falou: você não vai pregar sobre renovação de mente hoje, você vai pregar de pressões em meio à tribulação, porque tem pessoas passando tribulação tão grande, tantos problemas na minha casa, e hoje é o dia da vitória deles. Invista tempo nos seus filhos, é o bem mais precioso que você tem. Amém? Curva sua cabeça. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por este culto maravilhoso, pela Tua presença e a Tua graça entre nós. Glorificamos a Ti, Senhor, porque sabemos que tudo aquilo que passamos é o Senhor querendo sempre o nosso bem. Pai, agora eu abençoo a Tua igreja, Senhor. Que essa semana seja uma semana de vitória, Senhor. E que cada tribulação eles entendam que a nossa reação instantânea é nos gloriarmos, porque sabemos que o Senhor está trabalhando através das tribulações. Senhor, que a Tua graça e a Tua misericórdia nos encontrem a cada momento, Senhor. E que as Tuas mãos estejam estendidas sobre nós. Nós te pedimos em nome de Jesus. Estenda as suas mãos. Que o Senhor te abençoe e te guarde.
Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê paz. Está terminado em nome de Jesus. Amém.